Ainda agora aqui, né, metade de 2020, dentro da maior crise sanitária da história recente, pelo menos, e dentro da maior crise econômica, né, que já se pensou, já se viu, já havia uma crise muito forte antes desse problema sanitário, agora global, já se previa uma retração econômica muito forte, que eles chamam de, os poderosos eles chamam de retrete, em função da dívida pública, todo mundo deve, os Estados Unidos devem, os grandes países devem, o Brasil deve, a dívida pública é imensa em todo lugar. Então haveria uma retração por questão de emissão de moeda, de restrição da emissão de moeda, nós estaríamos numa recessão muito forte em cima de uma recessão já existente. O mundo não vem bem há muito tempo economicamente. Então está identificada aí uma quebra de sistema. Você tem que mudar o parâmetro das coisas, mudar o mundo, mudar a civilização, passar para uma outra fase. E que esse modelo neoliberal fica comprovado que ele não funciona, que ele não dá resultado, que ele, além de ele não ter eficiência, ele está exportando, ele está fazendo que o mundo inteiro sofra uma consequência só. Ninguém escapa desse problema civilizatório, econômico, político. Tivemos aí nos Estados Unidos agora essa explosão aí desse menino George Floyd, né, que morreu, explodiu, não só pela aquela questão da morte, né, da violência policial, mas toda uma insatisfação existencial, pessoal, enfim, social, explodiu no mundo inteiro. Então, esse sistema que está aí não dá certo, tem que mudar. Mas isso não é novidade. Isso aí é o que todo mundo já sabe, é o que todo mundo já entende. Como se costuma dizer, até aí morreu Neves. Isso é uma coisa que todo mundo está sabendo. Agora, a pergunta é o seguinte: a sociedade que está agora encurralada por uma crise de paralisação do sistema produtivo, é mais do que uma crise, né? Estamos aí diante de nós vamos entrar no processo de um sistema paralisado. E não só do ponto de vista de produção, mas até psicologicamente mesmo. O negócio está complicado. A subjetividade da coisa é muito forte. E eu pergunto, faço uma pergunta, aliás, algumas perguntas. Os governantes estão a fim de mudar? Tudo indica que não. O poder econômico, as pessoas que têm privilégio econômico, que têm grana, estão a fim de mudar também? Não. A sociedade está preparada para uma mudança? As pessoas comuns como nós estamos preparados para uma grande, sair de uma zona de conforto, que já não é mais nada confortável, e pular para uma outra coisa? Tudo indica que não. O nosso padrão de comportamento, nosso padrão de pedagogia, de ensino, onde a gente foi criado, treinado, é esse padrão que está aí. A gente não sabe fazer uma coisa diferente. Só que a sociedade agora, o sistema, a natureza, botou o ser humano agora na parede. Botou a sociedade agora na cara do gol. Na marca do pênalti. Agora não dá mais para fugir. Não dá mais para esperar. Não há como fazer projetos de médio, de longo prazo. Aí a coisa complicou. Aí, realmente, o negócio enrolou. A ufologia é estudada há muitas e muitas décadas. Eu não sei se exatamente pode ser considerada uma ciência, né? Exatamente nos termos acadêmicos, mas ela inclui um grupo grande de estudiosos, pesquisadores que usam várias matérias acadêmicas, né, para o seu estudo, como arqueologia, história, sociologia, biologia, enfim, é uma cadeira muito ampla, requer um conhecimento assim comparativo muito grande para se atestar aí os fenômenos ufológicos, né? E independente desse estudo tradicional ufológico, você tem aí a abertura que os países vêm fazendo nos últimos, em torno de 10, 15 anos, do seu material que era secreto, né, em relação a objetos estranhos, objetos não identificados no ar, chamados UFOs. Então as Forças Armadas começaram a abrir isso no mundo inteiro, nos Estados Unidos, Europa, o Brasil, né, também foi por esse caminho de pegar o material secreto que era identificado pelas Forças Armadas, né, quando nas suas missões identificavam um objeto voador não identificado, aquilo era relatado, ficava sem uma resposta e ia para um arquivo secreto. Isso foi sendo liberado ao longo dos anos
e já há muitos anos, então de 10, 15 anos, esse material já começa a se transformou num material disponível, né, a público, deixou de ser secreto. E, se não me engano, a aeronáutica no Brasil tinha 14 toneladas de documentos sobre objetos não identificados. Então lá o pessoal das forças, né, Exército, Marinha, Aeronáutica, nas suas missões, normalmente identificam, né, objetos estranhos, aquilo é relatado, é pesquisado e é concluído que aquele objeto móvel, né, não identificado como tipo uma nave, né, em movimento, não é um avião, não é enfim, um veículo do nosso conhecimento aqui do nosso planeta, é uma coisa de não identificada, que vem de fora da órbita. Então esse material existe, quer dizer, um material real que comprova que existe realmente um movimento de objetos, né, que seriam naves, né, que seriam, enfim, veículos que estão circundando a Terra que não são daqui. Isso comprovado em material muito grande, muitas toneladas de documentos em praticamente todos os países, pelas as Forças Armadas, e um material identificado como objetos, que identificam objetos não identificados. Então existe uma comprovação oficial dos Estados que existe esse movimento de veículos aqui circundando a Terra. E os ufólogos assinam embaixo e estudam esse material e identificam realmente que são, segundo a ufologia, são veículos de outros planetas, próximos aqui, ou não tão próximos, que estão circulando por aqui. E a ufologia procura, então, dentro dessa realidade prática, identificar qual é o objetivo dessa aproximação dessas naves, né, com seres aí que a gente desconhece, que seriam os ETs. Né? Isso seria, enfim, a ufologia, um estudo de acompanhamento dessas visitas, né, de naves que seriam com extraterrestres, e baseado num material muito farto que os governos já têm até disponíveis para o público. Então esse exemplo aí da ufologia é um exemplo bastante prático para se pensar numa questão de quebra de parâmetros. Os ufólogos estão aí dizendo que, já há muito tempo, estudando isso profundamente, que essas naves que estão aí, esse material que está circulando por aí, realmente são espaçonaves, né? E, como eu falei, as Forças Armadas do mundo inteiro já comprovaram isso, são milhões de documentos. E segundo o estudo dos ufólogos, que são os caras que entendem disso, especialistas, diz que essas visitas elas têm um objetivo. Como o mundo, o universo, ele é assim, colaborativo, vamos dizer assim, ecológico, até nesse sentido, eles vão se aproximar e vão passar conhecimento e vão passar todo um preparo que a humanidade atualmente não tem para dar esse salto tão assim radical e tão veloz. A gente sabe que, se depender do conhecimento atual, da cultura atual, do parâmetro atual, de todo o campo, né, de pensamento, tanto individual como coletivo, a sociedade não vai ter capacidade para dar esse salto nessa crise gigantesca, né, que envolve a questão econômica, produtiva, o desemprego, desabastecimento, possibilidade até de guerra civil nos Estados Unidos, está sendo retratado pela imprensa aí com muita frequência, todo mundo tem arma nos Estados Unidos, uma loucura. Então o mundo está nesse ponto, cara. Agora não dá mais para se esperar aí que o processo vai mudar, que vai ter aí novos entendimentos e vai se fazer um trabalho aí de médio prazo para longo prazo. Agora pegou de uma maneira que a mudança tem que ser de uma vez. Tem que sair do buraco, não dá para ficar esperando mais nada, né? É tipo um afogamento. Então esse campo da ufologia, a expectativa dos ufólogos, é uma coisa que me parece mais ou menos até coerente, né, até lógica, é que eles entrarão em contato telepático com a humanidade, conosco. Telepatia é uma coisa estudada pela parapsicologia, até pela psicologia, até pela psiquiatria, neurologia, já entra por esse campo, depende do entendimento do médico, mas academicamente já se estuda isso. Então há uma perspectiva de que um grande conhecimento venha a interagir, um conhecimento muito maior,
interagir com a sociedade, com a humanidade. Assim como a natureza interage, né? Está sempre interagindo, esse processo de seres, né, mais avançados que estão rodando por aí com uma tecnologia muito maior, eles vão entrar no campo da economia, no campo da política, no campo da ciência e vão influenciar. De que forma exatamente eu não sei, ninguém sabe, mas possivelmente por intuições, né, por formas telepáticas, as inúmeras formas de comunicação que o nosso campo mental ainda recebe. Então isso é uma quebra de parâmetro total em relação ao que a gente conhece. Mas se não for, eu estou dando um exemplo desse da ufologia, da possibilidade de estar sendo ajudado por seres de planetas mais evoluídos, isso baseado em material que o mundo inteiro já tem e baseado na conclusão de quem estuda isso, que é a ufologia, os ufólogos. Então isso é um exemplo de uma tremenda quebra de parâmetro, para onde a sociedade pode estar se dirigindo em termos de alcance de conhecimento, de mudança de parâmetro, de paradigma, de quebra desse paradigma e de uma mudança para inventar um outro sistema, uma outra sociedade, porque essa aí realmente está vendo que não dá. E a sociedade está demonstrando que não tem capacidade para dar um salto. O muro está muito alto. Então eu estou citando aqui apenas um exemplo de como é que a ciência tradicional, o academicismo tradicional, os governos no seu enfoque tradicional e a sociedade em si, ela tem que abrir para novos parâmetros, seja esse da ufologia, e quantos vierem depois. Eles são, infinitos, você pode ter um monte de novas sugestões, novos parâmetros que a gente não conhece, a gente nem imagina, mas que agora vão ter que começar a acontecer por uma questão de necessidade da sobrevivência da própria sociedade. Então, lembrando que a história já foi antiguidade, já foi Idade da Pedra, já foi Idade Média, e está aqui. E daqui a gente vai para frente também para outros lugares que a gente ainda não conhece, mas se baseando em parâmetros e conhecimentos que a gente ainda também não tem.